Igreja, boa tarde nesse sábado, dia 18 de novembro de 2017. Irmãos, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra de edificação, de exortação para a amada igreja. Mas primeiramente, como de costume, em nome de Jesus, nós queremos cumprimentar, nós queremos abraçar, nos confraternizar, nos parabenizar todos os aniversariantes deste dia 18, deste sábado, de domingo e de toda a semana que se inicia neste domingo. Que bênçãos, saúde e paz sejam derramadas diretamente do trono de Deus, sejam enviados diretamente do trono de Deus para as vossas vidas. Muita direção, muitas nos seus projetos, nos seus empreendimentos. E hoje, irmãos, nós vamos trilhar, nós vamos ver, o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nos manda falar sobre os quatro passos que a pessoa deve dar, visando a libertação de um ente querido. E o primeiro passo que o primeiro passo é que a pessoa deve estar firme na presença do Senhor, ou seja, ela deve estar firme, ela deve ser obediente à palavra do nosso Deus, ela deve estar firme. Por quê? Porque um cego, a palavra de Deus diz que um cego não pode guiar outro cego. Portanto, a pessoa que está buscando a conversão do seu familiar, ela deve usar de sabedoria, ela deve ser obediente à palavra de Deus, conforme está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 24, 25 e 26. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos. Ou seja, muitas das vezes aquele ente querido, aquela pessoa, ela vai estar resistente. Por quê? Porque ela vai estar, irmãos, sendo usada pelo diabo, e ela vai estar resistente àquela conversão, àquela palavra. A pessoa tem que usar de sabedoria. Muitas das vezes não é bom nem falar nada, é bom agir, dar o testemunho com procedimento, não contender, ser manso, apta para ensinar. Se a pessoa perguntar alguma coisa, responde. Se não perguntar, muitas das vezes é melhor ficar calado. E muitas das vezes se calar nas afrontas que aquela pessoa vai fazer com relação àquele que está orando, que está buscando a sua conversão. Portanto, tem que usar de muita sabedoria, seguir estes ensinamentos em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, 25 e 26. O segundo passo é fé e obediência à palavra e perseverança, ou seja, não desistir. Pois em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, está escrito: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 está escrito: ora, a fé é o firme fundamento, ou seja, a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem ou que não se vê. Então tem que usar a fé, tem que usar a perseverança, a obediência, conforme também está escrito em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. O terceiro passo, usar corretamente as armas espirituais. É um caso para cada caso, irmãos. Não adianta nada. Tem que usar corretamente as armas espirituais contidas na palavra de Deus, entrando com sabedoria diante do tribunal de Deus, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 26. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar, e também usar o poder da palavra que sai da nossa boca, tendo consciência de que a palavra que sai da nossa boca, ela tem poder de vida e de morte, conforme está escrito Isaías capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Ou seja, eu falo uma palavra, ela vai, se cumpre e volta. Em Provérbios capítulo 18, versículos 20 e 21, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, do renovo de seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá de seu fruto. Nós temos que ter consciência de que hoje somos nós que damos voz ao mundo espiritual, e de acordo com as nossas palavras, se forem positivos, os anjos de Deus pegarão aquelas palavras e trabalharão em nosso favor, e as pessoas que emitirem palavras negativas, os demônios pegarão aquelas palavras e trabalharão contra aquela pessoa. Outro passo:
crer que toda a situação pela qual a pessoa está passando é espiritual, podendo a sua criação também ter contribuído para isso, ou seja, crer que toda a situação pela qual a pessoa está passando é espiritual. E no caso do filho, ter consciência de que a própria criação que ele teve pode estar contribuindo para aquilo. Mas a pessoa não tem que se culpar, não tem que se condenar. Por quê? Porque ela estava na ignorância da palavra de Deus. E o nosso Deus, conforme está escrito em Hebreus capítulo 8, versículo 12, ele fala: porque serei misericordioso para com as tuas iniquidades e dos teus pecados, de tuas prevaricações não me lembrarei mais. E essa pessoa tem que ter consciência de que aquela luta é espiritual, conforme está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, a pessoa tem que ter consciência disso. E em se tratando de um filho, a pessoa tem que usar as armas. O Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são heranças do Senhor e o fruto do ventre seu galardão. Entrar na presença de Deus e falar: Senhor, eu estou certo de que o Senhor não me deu herança maldita, de que o Senhor fala na sua palavra, no Salmo 127, versículo 3, que o meu filho, a minha filha é herança do Senhor e que o fruto do meu ventre é galardão. Portanto, eu não aceito esta situação, eu repreendo esta situação em nome de Jesus. Eu repreendo este espírito que está agindo na vida do filho, da filha, em nome de Jesus, porque está escrito na sua palavra que os meus filhos são heranças do Senhor e que o fruto do ventre é o galardão. E também está escrito em Jeremias capítulo 1, versículo 5: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da mata santifiquei as nações te dei por profeta. Por isso, meu Deus, o Senhor disse que conheceu o meu filho, este ente querido, antes dele se formar no ventre, e antes dele sair da madre, ele já foi santificado por ti, e o Senhor deu a ele as nações como profeta, como profetisa. Por isso eu não aceito esta situação, pois não está de acordo com a sua palavra, pois não está de acordo com as suas promessas contidas nas suas sagradas escrituras, e eu jogo por terra, eu me levanto para repreender todos estes demônios, toda esta legião de demônios que está agindo, e que seja tudo para a honra, glória, louvor e adoração do seu nome, Senhor Jesus Cristo, do nome de Jesus. Portanto, que fique esta orientação